João capítulo 20. Queridos, esse texto vai falar um pouco, ele já começa a falar da ressurreição de Jesus. E é claro que nós estamos nos aproximando aí do fim do ano. Nós temos aí uns 10 dias para acabar o ano de 2024, começar 2025. E geralmente, como já estamos aí às vésperas do Natal, geralmente nós falamos muito sobre o nascimento de Jesus, sobre como foi lido aqui no começo, hinos são cantados sobre o assunto e peças, mensagens, enfim, isso é muito bom. Nós falarmos o quanto é importante, quanto foi importante o nascimento de Cristo. E como diz no começo aqui o presbítero José Maria, que ele tem que nascer em nossa vida, em nosso coração. Mas como falei, já estamos nos aproximando do final do ano, início de um novo ano. Nós planejamos muitas coisas, pensamos muitas coisas. Nós temos muitos objetivos em nossa vida pessoal, na vida acadêmica, no casamento, como igreja, como pertencentes ao reino. Nós temos planejamento. Essa igreja tem planos para o ano que vem. Nós, como cristãos, como parte dessa igreja também, temos objetivos e planos para o reino, para o ano que vem. Pensando em tudo isso, que todo ano, nós temos aí uma projeção para o próximo ano, de o que vai acontecer, como vamos fazer na vida profissional, ou, como eu falei, em outras partes da nossa vida, nós vemos que muitas pessoas que começaram um plano, um projeto, um sonho, pararam no caminho, desistiram. E pensando que já estamos aí já à margem do final do ano, já início do outro ano, nós temos que pensar, será que em algum momento nós paramos algum projeto? Será que nós temos que retomar algum projeto? As pessoas param por vários motivos. E nós vamos ver aqui no texto bíblico o que podemos aprender com parar, com ter medo de continuar. E justamente esse é o tema da mensagem. Não deixe o medo Esse é o tema da mensagem. Não deixe o medo te parar. Então, pensando nisso, vamos aqui em João capítulo 20, o verso 19. Como eu falei, do verso 1 até o verso 18, vai falar da ressurreição de Jesus, vai falar que ele apareceu para Maria, que ele foi já dito que ele fosse anunciado aos discípulos. Enfim, aqui ele já tinha ressuscitado, era domingo pela manhã. E agora chegamos no verso 19, que agora é domingo à tarde, naquele mesmo dia da ressurreição, só que agora à tarde, no domingo à tarde, Jesus aparece para os seus discípulos. Ali havia 11 discípulos, na verdade 10 discípulos, porque Judas havia se suicidado e Tomé não estava junto com os outros discípulos. Então havia ali 10 discípulos. E aí Jesus aparece, como diz o verso 19, que vamos ler agora. Diz assim, verso 19. Diz assim: chegada, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 21 diz assim: dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. E o último versículo, versículo 21. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Amém. Já vou guardar aqui até o meu celular. Muito bem. Irmãos, nós aprendemos muitas coisas nesse texto.
já de cara, eu falei que o medo não pode nos parar. O medo é muito mal, assim, é muito ruim, assim, o medo. Não, o medo não é tão ruim. O medo, ele nos dá um sinal de alerta. O medo, ele é bom quando o medo, ele impõe limites. Por exemplo, quem é que geralmente morre afogado na praia? É quem é corajoso. Porque ele vai, enfrenta as ondas e ultrapassa os limites, vai nadando. Não, eu sei nadar, eu conheço a praia, eu conheço o mar. E aí confia em si mesmo. E aí muitas pessoas acabam morrendo afogados porque tem coragem demais. E essa coragem tira dele os limites. Agora, quem é cuidadoso vai até certo ponto, toma cuidado com a maré, com as ondas, e aí não avança muito porque tem um certo medo. Esse ano mesmo, de 2024, eu não sei se vocês viram, mas algumas pessoas morreram, perderam a vida porque foi tirar uma selfie em algum lugar muito alto e ali não teve cuidado, acabou escorregando, acabou perdendo a vida. Empresários, pessoas importantes aí no meio comercial acabaram perdendo a vida porque foi tirar uma foto e se arriscou demais e acabou morrendo porque caiu numa ribanceira ou caiu de um lugar muito alto por conta disso. Então, uma pessoa que já tem um medo, ela não vai arriscar dessa forma, ela vai até certo ponto, ela vai tomar cuidado, ela não vai arriscar dessa forma. Então o medo, ele não é ruim quando ele coloca limites, mas quando o medo, ele te impede de fazer coisas comuns, coisas da vida, aí é de você pensar se aquele medo, ele é bom. Quando o medo te impede de fazer coisas comuns da vida, como um relacionamento, seja esse relacionamento em uma amizade, seja esse relacionamento matrimonial, ou seja em uma equipe de trabalho, quando esse medo te impede de fazer coisas como, sei lá, tirar cartas de motorista, de dirigir, de fazer coisas da vida, viajar de avião, fazer coisas da vida. Quando o medo te impede de dar o próximo passo, de fazer algo que era necessário ser feito, aí você tem que pensar que aquele medo talvez não é bom. Então o medo é bom quando ele impõe limites para que a gente não se arrisque demais e às vezes sofra prejuízo. Mas quando o medo te impede de fazer coisas que é comum da vida, coisas que você deveria estar fazendo e não faz, e aí você tem que pensar que esse medo não é bom. Eu acho que é bem claro isso, né, irmãos? E eu estou dizendo isso com base nesse texto, porque como nós lemos nos evangelhos, Jesus, ele foi exemplo para os discípulos, ensinou os discípulos durante aí pouco mais de 3 anos, e agora que Jesus havia sido morto, apesar que ele disse bem claro para os discípulos que ele iria morrer, porém iria ressuscitar ao 3º dia, mas os discípulos deveriam estar continuando o trabalho do mestre. Na ausência do mestre, na ausência do líder, quem continua? Aquele que acompanhava o líder. Ele tem que continuar. Não pode parar, a obra não para, a vida não para. Então, na falta de um, o outro cobre, o outro continua. Deveria ser assim. Mas o texto diz que os discípulos estavam com muito medo. E eles estavam trancados, as portas estavam cerradas. Que eles estavam com muito medo dos judeus. É claro que eu não vou desmerecer os discípulos, porque havia uma conspiração, havia um medo, um risco de vida, porque eles haviam matado Jesus. E agora, por que não perseguir os discípulos de Jesus? Então havia, claro, um medo verdadeiro, um medo de verdade, não era um medo de frescura. Não era uma frescura dos discípulos. Não, era um medo verdadeiro, era um medo real. Era um medo real. E aí, em esse meio de, esse contexto, né, de medo
eles correndo risco de vida, um medo verdadeiro, um medo real, um medo genuíno. Os discípulos trancados, Jesus entra ali onde eles estavam, naquela casa que eles estavam, com as janelas fechadas, com as portas fechadas. Jesus entra naquela casa. E aqui, meus queridos irmãos, eu já vejo uma coisa maravilhosa e importante. E eu acho que você vai lembrar que esse ano nós tivemos aqui algumas ministrações sobre Jesus em minha casa. Você lembra disso? Esse ano nós tivemos algumas ministrações onde foi abordado aqui o tema Jesus em minha casa. E em todas essas mensagens, se você lembrar, eu vou fazer esse exercício com os irmãos, havia momentos em que Jesus foi convidado para ir na casa. Como por exemplo, na casa de Lázaro. Jesus foi convidado para ir na casa de Lázaro, como nós vimos lá em João 11, por exemplo. Jesus foi convidado por um homem chamado Simão o leproso. Está lá em Mateus 26 e também em João 12. Um homem chamado Simão, e tinha um apelido junto, né, o leproso. Talvez ele era um homem que tinha em algum momento lepra e foi curado, mas ele era conhecido como Simão o leproso. E ele convidou Jesus para ir na casa dele e estar ali na casa dele, almoçar. E ali também foi Lázaro, Marta, Maria também estava lá. Então é um homem que convidou Jesus para ir lá. Havia momentos em que Jesus não era convidado, ele simplesmente chegava na casa, como a gente vê em Mateus 8, na casa de Pedro, em Marcos 2, até em João mesmo, João capítulo 10, quando Jesus vai na casa de Lázaro. Às vezes ele era convidado, mas às vezes não, ele simplesmente chegava. Lembra que ele chegou lá e Marta foi fazer alguma coisa, e Maria ficou ali aos pés de Jesus, lembra? Jesus não foi chamado para ir lá. Ele simplesmente chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Havia momentos em que Jesus, ele se convidou aí. Como lá em Lucas, capítulo 19, lá na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu vou na sua casa hoje. Então vem, desce, me recebe, porque hoje eu vou na sua casa. Jesus não foi chamado. Jesus não apareceu de supetão. Jesus, ele falou, ô Zaqueu, eu vou na sua casa. Eu estou me convidando a ir na sua casa hoje. Agora, irmão, aqui não. Nenhum desses meios Jesus usou para estar aqui. Não. Nesse texto, ele nem foi convidado. Ele nem se convidou. Ele apareceu, sim. Mas com um detalhe: a porta não estava aberta para ele. Porque quando ele chegou na casa de Lázaro, as portas estavam abertas. Quando ele foi na casa de Pedro, as portas estavam abertas. Mas aqui não. Jesus simplesmente entrou. E quando ele entrou, alguma coisa diferente aconteceu. E eu quero dizer para os irmãos, Jesus entrou aqui, irmãos, com as portas e as janelas trancadas. E por que eu estou frisando muito isso? Porque, irmãos, às vezes é fácil quando a gente convida Jesus para entrar, quando as coisas estão bem. A gente fala, ô Senhor, glória a Deus, aleluia, que maravilha. A gente louva a Deus, a gente dá glória a Deus. Só que aqui era um contexto de medo, e medo de verdade, medo real, risco de morte. Era medo real, era uma situação ruim. Eles não tinham capacidade de abrir a porta, porque eles estavam com medo. E é nessa hora que Jesus chega e entra. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo que há momentos na vida de alguém
que a pessoa não tem força nem para abrir a porta para Jesus entrar. Mas Jesus é tão bom e maravilhoso e quer tanto a paz daquele lugar, que mesmo assim ele é tão gracioso e maravilhoso, que ele entra mesmo assim, ele entra. Apocalipse 3:20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Mas ali não tinha nem como abrir. Não tinha nem como abrir a porta. O medo era muito, o risco era muito alto. Jesus conhecia, Jesus sabia. E Jesus, ele entrou, a porta fechada, e Jesus entrou. E sabe por que eu acho esse texto maravilhoso? Porque eu tenho o coração aberto para Jesus entrar. A minha porta está aberta. Eu tenho certeza que a sua também. Você está aqui hoje. Você está aqui, a porta está aberta. Eu tenho certeza disso. Mas de repente alguém ficou na sua casa, ou alguém que você conhece, está com a porta fechada e você está orando: ô Senhor, entra naquele coração. Entra, Pai, entra naquela vida. Ô Senhor, entra naquela vida, entra naquela família. Talvez a porta está fechada. Eu quero dizer, irmão, Jesus entra. É por isso que eu vejo graça nesse texto, eu vejo uma coisa maravilhosa nesse texto. Porque às vezes, mesmo com a porta fechada, a gente ora, a gente pede: Senhor, vai naquele coração, vai naquela vida, Senhor. A pessoa por si só não tem condição de abrir a porta para Jesus entrar. Mas a graça do Senhor é tão grande que Jesus entra. E já é o segundo ponto. Quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, é o versículo 19 ainda. Jesus não faz nada, Jesus não expressa nada, ele diz uma palavra. A primeira palavra que Jesus diz quando ele entra, ele fala: paz seja convosco. Paz. E ele diz 2 vezes. Ele diz: paz seja convosco. Essa paz, na hora, o versículo 21, vocês leram. Aliás, o versículo 20, quando vocês leram, na hora eles se alegraram. E o versículo 21 ele repete: paz seja convosco. Seja com vocês. Sabe por quê, irmãos? Se nós queremos paz na nossa família, se eu quero paz na minha vida, se eu quero paz no meu ambiente de trabalho, se eu quero paz na escola, na faculdade, se eu quero paz para a igreja, se você acha que a sua família, o seu trabalho, essa igreja, o seu lar, está chegando o Natal, a família se reúne, e eu já presenciei muitas vezes briga, discussão, desentendimento, quando existe reunião de família. É indiretinha, é uma ferpa aqui, a outra ali, é uma cutucada ali, a outra ali, é uma brincadeirinha para ver se provoca o outro. Isso acontece. Mas se a gente quer paz na nossa casa, Jesus precisa estar nesse ambiente. Ali só tinha paz porque Jesus entrou ali. Ali só houve paz porque Jesus estava ali. Se eu quero paz na minha vida, se eu quero paz aonde eu preciso ter paz, Jesus precisa fazer parte desse negócio. Está entendendo? Jesus precisa fazer parte do teu projeto. Jesus precisa fazer parte do teu sonho. Jesus precisa fazer parte do teu plano. Jesus precisa fazer parte da tua família, porque aí vai ter paz. Se Jesus fizer parte disso, se Jesus estiver presente, vai ter paz. Amém, queridos? E essa paz que houve ali, essa alegria que houve ali, ela não só gerou alegria, essa paz que Jesus deu naquele ambiente de medo, porque ali era um ambiente de medo, um ambiente de terror.
Eles estavam ali com medo de morte. Não era só um medo bobo de alguma situação qualquer, não. Era medo de verdade, era medo da morte. Hoje eu vejo muitas pessoas assim. Um medo tamanho que tem gente que mal consegue levantar da cama. Eu acho que vocês conhecem gente assim. Eu conheço gente assim. Pessoas que estão com um pavor, um medo, uma incerteza, uma depressão, um problema tão forte na vida, que mal sai de casa, que mal sequer levanta da cama. E quando Jesus chega e dá a paz, essa paz que Jesus dá, aí é o versículo 21. Eu acho isso tão maravilhoso, porque quando Jesus ele dá a paz, ele já fala uma coisa importante. Vá no versículo, eu até fechei aqui, mas abre o versículo aí 21, porque Jesus ele dá uma informação importante aí. Quem achou, pode ler para nós em voz alta, só para lembrar do texto. Olha o que Jesus ele fala para os discípulos, quando ele pela segunda vez, ele traz paz, mas ele traz paz por um objetivo. Não era só para trazer alegria, não era só para consolar o coração, não era só para tirar o medo. Agora eu estou sem medo, maravilha. Antes eu tinha medo, mas agora não, agora eu não tenho mais medo. Agora eu posso abrir a porta, posso abrir a janela. Agora eu posso andar na rua, que maravilha, eu tenho agora alegria. O 20, né, eles têm alegria. Agora eu tenho paz, eu tenho alegria, eu estou bem. É só para isso? Não. Tem uma informação importante aí, no verso 21. Quem pode ler para nós em voz alta o verso 21? Olha a informação. Jesus falou assim, olha, eu estou dando paz para vocês. Mas sabe por quê? Porque assim como eu fui enviado, assim como o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Ou seja, aquilo que o Senhor trouxe para ele, a paz que Jesus trouxe para ele, a alegria que Jesus trouxe a eles, não foi só para que eles fossem pessoas alegres, contentes, felizes, e agora sairia cantando uma bela canção. Não. Essa paz que Jesus trouxe a eles é para que eles cumprissem uma missão, para que eles continuassem uma obra que Jesus começou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu estou dando paz para vocês, mas agora a vida continua. Assim como eu fui enviado, assim como eu comecei a obra, agora estou dando paz para vocês continuar caminhando, continuar com o objetivo que foi implantado, com a semente que foi lançada. Agora vocês vão continuar o trabalho que começou. Jesus, irmãos, Ele não nos restaura, Ele não nos dá alegria só para nós ficarmos alegres. Ele entra em nossa casa, Ele nos enche de paz, porque Ele quer que a gente continue seguindo na vida. Tem muita gente que desiste, tem muita gente que para, tem muita gente que não quer continuar, tem muita gente que desanima, tem gente que fala assim, irmão, eu não quero mais, não, esse próximo ano eu não vou não, eu desisti, eu parei, melhor ficar na minha, é melhor eu ficar só aqui como telespectador de culto, vou ficar aqui como um telespectador, vou só assistir o culto, vou só sentar aqui, assisto o culto, acabou o culto, pego minha Bíblia, vou para casa e só, glória a Deus por isso. Amém. Isso não vai tirar a sua salvação. Isso não vai fazer você deixar de ser uma pessoa salva. Claro que não. Amém. Glória a Deus. Maravilha que você pelo menos vai servir a Deus e buscar a Deus. E amém. Glória a Deus por isso. Mas irmãos, a vida é muito mais que isso.
O reino de Deus é muito mais que isso. E quando o Senhor nos dá a salvação e a alegria da salvação, e a alegria de servir a Ele, aí tem uma palavrinha, porque quando nós servimos ao Senhor, nós abrimos mão de muita coisa, ou não, vocês não abriram mão de nada. Nós abrimos mão de muita coisa, por exemplo, a filosofia do mundo, os pensamentos mundanos, a pornografia, a mentira, o engano, a falcatrua, aquele jeitinho, né? Tem gente que quer dar jeitinho para tudo, né? Tem gente que quer ser mais esperto que o outro, e a gente abriu mão de muita coisa, abriu mão de tudo isso, de orgulho, de vaidade, de um monte de coisa. A gente abriu mão de um monte de coisa. Só que agora, no reino de Deus, no reino, servindo o reino, aí vem uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. É o último verso. Tiago 4, 17, vai dizer assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Opa, eu não peco porque eu faço coisa, porque eu já deixei de fazer coisa errada. Agora, no reino de Deus, como eu peco? Eu peco se eu não faço a coisa certa. Está entendendo? Antes eu pecava porque eu fazia a coisa errada. Agora é possível eu pecar se eu não fizer a coisa certa. Então Tiago diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então, meu irmão, minha irmã, o convite aqui de Tiago, aí você vai ver no contexto, mas o convite de Tiago, e o que esse texto quer dizer, é que eu tenho que fazer algo para o reino. Mas é algo difícil. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer muita coisa. Irmão, a Bíblia não está dizendo que é para você fazer o que você não sabe. Por exemplo, eu não sei sair daqui e em outro país pregar. Eu não sei, eu mal sei falar português, vou falar outro idioma. Não sei. Eu não sei a cultura de outro país. Por exemplo, eu não sei entrar numa cadeia e pregar na cadeia, eu não sei. Agora, se alguém me ensinar, eu aprender, tudo bem, mas eu não sei. Porque na cadeia tem uma série de regras, uma série de jeito para você entrar ali e conversar. Eu não sei. Só que Jesus não está chamando. O Senhor não me chama para fazer coisas que eu não sei. O texto está bem claro. Ele me chama para fazer coisas que eu sei. Aquele que sabe. Você sabe? Bom, se você sabe, então faz. É simples assim. O Senhor nos chama para fazer o que nós sabemos fazer. Você sabe um hino? Cante um hino. Você sabe um texto? É esse texto. Você sabe dar um folheto? É este. Você sabe chamar alguém para vir para a igreja? É isso. Você sabe mandar um zap para alguém? Manda um zap para alguém. Faça o que você sabe fazer. Sabe fazer um pão caseiro? Faz um pão caseiro, traz para a igreja, para a gente fazer um momento de comunhão. Isso é maravilhoso. Acabou o culto, a gente vai ali atrás, toma um café, come um pão caseiro, um bolo. Eu sei fazer café, então faz café, ué. Sirva a Deus com o que você sabe fazer. Irmão, não é difícil, irmão, não é difícil. O Senhor nos chama para servir a Ele com o que a gente sabe. Amém, queridos? Isso é claro? Então, quando o Senhor nos dá a paz, quando o Senhor nos dá a alegria, quando o Senhor entra em nosso lar, em nossa vida, em nosso coração, mesmo que a gente não tenha condição de abrir a porta, como eu falei, eu tenho condição de abrir a porta, mas eu tenho pessoas na família que não têm condição. Eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas na família, que a gente está orando, que a gente ora, eu, a Miriana, a gente ora,
Ô Senhor, entra nesse coração. Sabe aquela pessoa que você fala, irmão, aqui é só Jesus. Você tem gente assim? Na família? Eu tenho. Você tem gente assim? Que você fala assim, irmão, ali é só Jesus. A porta está fechada. Jesus bate e não abre. Jesus está ali. A gente bate, a gente tenta. Ali é só Jesus. Irmão, Jesus é tão maravilhoso. Ele é tão cheio de graça. Que mesmo que a pessoa não tenha condição de abrir a porta, Ele entra e traz paz. Por isso é que eu acredito, irmão, que há esperança. Há esperança. Por isso que eu acredito que mesmo que existe medo, mesmo que existe incertezas, mesmo que existe desesperança, mesmo que as portas estejam fechadas, eu creio que o Senhor, Ele entra aonde está tudo fechado e Ele traz paz. E a partir do momento que Ele traz paz, a paz que Ele traz não é para ficarmos trancados, fechados, mas é para que a gente continue uma obra que começou. E eu digo aqui fechado, porque a gente entende aqui como fechado no sentido mais amplo da palavra, tá? Porque tem gente que se fecha para si mesmo, tem gente que se fecha com a família, tem gente que se fecha para o reino, que eu acabei de dar o exemplo, tem gente que se fecha para a sociedade, tem gente que se fecha para o ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que falou, vamos lá? Ah, não. Tem gente que não quer nem participar de Natal, por exemplo. Ou vai ter um Natal, você vai? Ah, não, eu vou ficar aqui em casa. Eu vou passar aqui mesmo. Mas vai ter uma festa lá. Todo mundo vai estar lá, família. Ah, não, eu vou comprar um franguinho. Ficar aqui mesmo. Comprar uma tubaína, um franguinho. Fazer um arroz aí com maionese. Vai ficar aqui mesmo. A pessoa se fecha. Mas quando Jesus chega, irmão, e Ele traz paz, Ele fala, olha, é o seguinte, eu estou te dando paz. Sabe por quê? Porque o Senhor me enviou, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, a vida continua, é para vocês sair daqui e é para vocês ir lá para fora. A paz que Jesus nos dá, irmão, é para continuar a vida. E eu vejo que quando a gente tem, isso acontece muito, quando a gente tem perda, por exemplo. Quando a pessoa perde um ente querido, quando a pessoa perde alguma coisa muito importante na vida, a pessoa ela fica tão mal, a pessoa se sente tão mal na vida, que a pessoa não tem força para continuar seguindo. E é justamente essa é a mensagem. A vida continua, não deixa o medo te parar. Não deixa o medo deixar você de continuar a vida. Amém, irmãos? Bom, para encerrar, para continuar aqui o texto, versículo 22, e aí eu encerro. O Senhor, Ele... As coisas de Deus é muito maravilhoso. Irmão, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus. Que coisa mais maravilhosa, porque quando o Senhor nos dá paz, o Senhor nos pede para continuar, seria simples, né? Eu chegar em você e falar, irmão, fique em paz, meu irmão, fica em paz, Deus vai acalmar teu coração, eu vou orar, o Senhor abençoe, amém. Vá em paz, irmão, seja alegre, seja feliz. Uma palavra dessa, amém, é uma palavra boa, uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Eu não dei suporte nenhum, a não ser as minhas palavras. Eu não dei suporte nenhum para a pessoa continuar. Eu simplesmente falei, vai em paz, irmão, Deus vai abençoar, vamos estar orando, vamos orar e Deus vai abençoar. É o máximo que eu posso fazer. É o máximo que a gente consegue. É o máximo que a gente consegue fazer quando vai dar um aconselhamento. É dar uma palavra de ânimo. Só que a gente não consegue dar o suporte necessário que a pessoa
que aquela pessoa precise. A gente não consegue. Agora Jesus não. Jesus não. O que ele diz aqui não é só palavras. Não é só, paz seja convosco. Assim como eu fui enviado, eu vou enviar vocês. Não é só isso, irmão. Não é só palavrinha. Não é só coach, que nem a gente vê aí, uns coach espiritual aí. Olha, eu declaro, eu ordeno, eu decreto, eu profetizo, e você vai pisar, e você vai conquistar, e você vai para frente. E aí vai. Irmão, não é só palavrinha de coach. Pô, Jesus não tem só palavra, não, irmão. Jesus, ele tem bagagem, Jesus tem suporte. Como eu sei disso? Verso 22. Olha o que diz aí no verso 22. Quem pode ler para nós aí? Lê para nós aí, verso 22. O que Jesus fez aqui, irmão? Ele não só falou. Jesus não só deu palavrinhas bonitas, como um coach espiritual. Não. Jesus, ele soprou sobre os discípulos e falou, eu estou capacitando vocês. Eu estou dando força para vocês. Eu estou dando do meu espírito para vocês. Fiquem em pé, irmãos. Jesus não é só um Senhor que dá palavrinhas bonitas, não. Se Ele quer enviar, se Ele quer que a gente continue, se Ele quer que a gente continue na fé, na vida cristã, buscando a Ele, servindo a Ele, Ele vai prover os meios. Ele vai prover, Ele vai te dar capacitação, capacidade. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te encher. Ele vai te dar ferramentas. O Senhor não é um Deus só de palavras, irmãos. O Senhor é o Deus que te dá uma palavra e te dá capacitação para continuar seguindo. Por isso aqui eu fico feliz, eu fico alegre, porque eu sei que mesmo em dificuldade, mesmo em tristeza, ou em angústia, ou em luta, ou em medo, como diz aqui esse texto, nós vamos continuar caminhando e vamos ter condições de caminhar, porque o Deus que chamou é o Deus que capacita. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra